Olá, vamos seguir então gravando os nossos vídeos sobre as psicoses. Esse assunto ele é muito vasto e certamente ainda no primeiro semestre do ano que vem eu estarei trabalhando esse assunto não só aqui com vocês, mas também na Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Nós devemos retomar os estudos em março, então eu espero vocês lá, porque é sempre por Zoom, né? O Zoom da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, e ele é aberto ao público, né? Vocês podem encontrar o endereço que eu já deixei aqui em outros vídeos, eu agora não me lembro exatamente qual. Bom, hoje então, para dar sequência, eu vou trabalhar um pouco o conceito de foraclusão e os efeitos disso na história constitutiva de um sujeito, ou seja, na constituição subjetiva de um sujeito, né? Lacan vai dizer que esse termo, foraclusão, ele é a pedra angular para a gente entender a questão das psicoses. No seu texto, Uma Questão Preliminar para todo tratamento possível de uma psicose, Lacan vai articular essa estrutura clínica a uma desordem catastrófica. Ela está, como a neurose, inclusa no campo da fala e da linguagem. As psicoses são, portanto, fatos de linguagem. Elas estão relacionadas ao efeito do significante, entendendo significante como sendo tudo que se diz, né? Tudo que se articula em palavras são significantes. A cadeia significante, ela é essa articulação da fala num certo discurso. Mas Lacan, ele não designa como estrutura o que chamou de estrutura da linguagem, mas a estrutura do discurso, que ele vai privilegiar é a estrutura do discurso. Porque ele vai dizer que justamente a gente precisa considerar que na psicose o sujeito está fora do discurso. Lacan, então, define a questão da foraclusão como uma falta ao nível do grande outro, ou seja, ao nível desse campo da fala e da linguagem, onde o sujeito tem que se constituir. E por que ele diz que, ao contrário da neurose, onde o sujeito está representado de um significante para outro, ou seja, nessa cadeia, nessa articulação dos significantes que constitui o discurso do sujeito, e, portanto, há sujeito, o que acontece nas psicoses é que esse sujeito ele está fora do discurso. Por quê? Porque o significante que o sustentaria nessa representação de um significante para outro, que é o significante específico, que eu vou falar um pouco aqui para vocês, que é o significante nome do pai, ele está, justamente é ele que está foracluído, é ele que não tem entrada como sustentáculo dos outros significantes, da cadeia significante. Não há, portanto, nada pior para uma criança do que essa falta que se coloca a nível do discurso que é endereçado à criança, né? Essa falta a gente costuma chamar de pai. O pai, a lei, né, não é a figura imaginária de uma pessoa, de um homem, enfim. Não, o pai é a função, é essa função paterna que sobredetermina uma neurose ou uma psicose ou até mesmo uma perversão, que são as três formas de resposta, né, que se pode ter a nível do estruturado. Então, o que Lacan vai dizer, né, é que o que se chama
de pai e que vem através desse significante, nome do pai, portanto, o que é a função paterna, essa função, enquanto lei dos significantes, lei da articulação dos significantes numa cadeia que sustenta o sujeito como existente, né, no campo da fala e da linguagem, isso é transmitido no primeiro tempo constitutivo do sujeito, e ele é transmitido através da palavra daquele que se endereça à criança. Eu prefiro dizer dessa maneira do que ficar presa, né, ao pai e à mãe, porque, muito embora tradicionalmente a gente coloque as coisas nestes termos, uma outra pessoa pode ter essa função de transmitir à criança esse significante nome do pai, que é, na verdade, a transmissão da lei, a transmissão de uma falta que está no seu discurso, por isso que a falta está colocada do lado do outro, e que é transmitida à criança. Como é que isso se opera? Através do jogo de ausência e presença desse outro primordial. Talvez seja melhor chamar de outro primordial do que propriamente mãe. Mas até posso colocar aqui dessa maneira. Então, seria a instauração do lugar do pai na medida em que a mãe ou alguém que esteja nessa função instaura o lugar a partir desse jogo de alternância, das suas idas e vindas, né? Esse é, portanto, o primeiro tempo de instauração do significante. Com isso, o que acontece? Transmite-se para o inconsciente da criança o significante nome do pai, que tem uma significação específica. A significação do nome do pai é a significação fálica. O que significa isso? Significa dizer que o significante que opera, né, toda a possibilidade de existência do sujeito como sujeito, ele é o significante falo, né? Então, a significação fálica é a significação do quê? Do desejo, porque se esse outro não está o tempo todo com a criança, se ele está com a criança, mas ele também se ausenta, é porque o desejo dele não se encerra na criança. A criança não é tudo para esse outro. Esse outro deseja em um mais além da criança. É como se a criança, né, como se ela, no pensamento da criança, mesmo que ela ainda não se saiba pensante, é assim, eu choro, o outro vem. Eu paro de chorar, o outro vem. Eu choro mais ainda, o outro vai embora. Eu paro de chorar, o outro não vem. Afinal de contas, o que sou para esse outro? Então, é isso, esse jogo, essa falta, esse jogo de alternância é que estabelece para a criança um lugar onde ela vai poder desejar num só depois. E é onde esse outro deseja. Então, se o desejo da criança é o desejo do outro, ela deseja isto que esse outro deseja, que nem mesmo ela sabe direito o de que se trata. É por isso, né, que Lacan vai dizer que a mãe é quem funda o pai, ou é o outro quem funda esse outro primordial, quem funda, que cuida da criança, quem realmente funda a função paterna. Esqueçam a figura imaginária do papai da criança, tá? Se é que ela o tem. Então, a mãe indica ao filho que a falta dela está em outro lugar, para além da criança, além do seu capricho materno com essa criança. Por isso a gente pode dizer que o nome do pai não é nenhum patronímico, não é o nomezinho do pai, mas a marca de um lugar. E por ser a metáfora substituição de um significante, no caso, esse inicial desejo, né, que a gente chamou de desejo da mãe, por um outro significante, que seria justamente o nome do pai,
É por isso que se trata, nesse primeiro tempo, de se falar de um pai simbólico que se instaura aí, porque o próprio do simbólico é esse jogo de substituição. Daí que Freud vai se interrogar sobre a grande questão da psicanálise, e é essa questão que eu quero colocar aqui e insisto com vocês, esqueçam a imagem, a figura imaginária do pai, tá? A pergunta importante para a psicanálise é o que é um pai, ou o que é a função paterna por excelência. Lacan vai dizer que o pai é sempre, não a pessoa de alguém, mas o pai morto, isto é, ele só existe na fala da mãe, ele não é ninguém em especial. Pode até existir alguém, mas ele é esse que está na fala da mãe, enquanto palavra de lei. E isso tanto é verdade que em Moisés, o monoteísmo, Freud vai afirmar que Deus não pode dizer seu nome a Moisés, porque ele, Deus, no caso, é só desejo, só movimento. Por isso que há na Gênesis aquela frase, né? Sou o que sou. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz, sou o que sou, né? Você não saberá, portanto, meu ser, não saberá meu nome. Para Lacan, Deus está morto. Esse é ateísmo moderno, né? Diferente dos deuses gregos e romanos. Claro que os deuses de então não faziam as pessoas serem psicóticas, óbvio. É que há uma diferença e uma divisão entre o ser e o nome. Para o psicótico, a palavra e o ser coincidem. Por isso, o que a gente pode chamar de pré-psicótico é aquele que nunca surtou, nem teve falha. E quando essa falha aparece, surge o delírio. Hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima.